É bom estarmos aqui outra vez. Eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias. Lá, 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós leremos do 13 ao 25. E mesmo assentados, eu quero convidá-los para uma leitura de modo alternado, onde eu estarei lendo os versículos ímpares. 1 de Pedro 1, do 13 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Gostaria que nós tivéssemos mais uma oração. Convidar a Eneida que nos eleve a Deus nessa oração. Amém. Queridos, o versículo 16 do texto que lemos, ele está bem claro o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem que é dada por Deus aos cristãos, àqueles que foram chamados, escolhidos e separados para o seu reino. A sociedade contemporânea, os dias atuais, o povo tão distanciado da palavra de Deus, desenfreada no seu apetite perverso, demonstra falta de conhecimento sobre o que significa santidade. Não tem uma ideia, e muitas vezes algumas pessoas religiosas desconhecem o termo santidade, desconhecem o que significa ser santo. Então cabe ao povo de Deus, à nação do Senhor, chamada de nação santa, eu, você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, demonstrar ao mundo o que é santidade, o que de fato é santidade, o que de fato é viver vida santa. Assim como Paulo escreve lá em Romanos 6,22, quando ele diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, segundo John Wesley, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Porque muitas vezes as pessoas se declaram cristãs, mas não sabem o que é ser santo, não querem ser santificadas. O compromisso com a santidade é uma característica de todo verdadeiro cristão. Todo cristão, todo regenerado, ele tem que ser santo. Ele tem que ter santidade. Esse compromisso é uma característica do cristão. O texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele discorre sobre a santidade. Esse tema ele deve merecer uma atenção, ele deve nos saltar aos olhos e deve ser analisado frequentemente, se não diariamente, para nos lembrar que a vida cristã é uma vida de santidade junto com Deus. À luz desse texto, então, nós devemos compreender, então, o que é santidade ou o que é vida de santidade. Então, nós temos aqui, primeiro que nós vemos aqui, vida de santidade é um projeto divino para o povo escolhido. Se você faz parte do povo escolhido, se você faz parte da nação santa, se você
aceitou a Cristo como seu Redentor, como Salvador, você faz parte desse projeto de santidade. A graça que nos foi trazida na revelação de Jesus Cristo consiste na libertação da escravidão do pecado. Consiste em estar livre do pecado, e Pedro argumenta, ele explica, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem comprados, resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Eu não fui pago com moeda corrente. Você não foi pago em dólar, nem euro, nem real. Você foi pago com o que há de mais valor, que é o sangue de Cristo, derramado na cruz. Nós fomos eleitos, chamados por Deus para a santidade, como Paulo escreve aos Tessalonicenses. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus nos escolheu para a salvação. Então, para a santificação, o projeto divino em relação ao mundo criado e de maneira especial ao ser humano é em todos os aspectos um projeto de santidade. Tudo manifesta a glória de Deus, mas o ser humano, o homem, tem uma diferença, que o homem é santificado, faz parte do projeto de santificação. Então, após concluir as suas obras, a obra da criação, Deus diz, a Bíblia diz, está escrito, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. Porque Deus fez tudo perfeito. E o que é perfeito é bom. Está lá em Gênesis 1:31. Deus fez essa avaliação tão positiva das obras criadas, porque pode ver nelas perfeição. Isto é, a plenitude do seu projeto de santidade. Tudo é projetado por Deus. É por isso que as obras da criação refletem a glória de Deus. Porém, a queda dos nossos primeiros pais, a queda lá no Jardim do Éden, desencadeou um processo de deturpação, de oposição, de pecado, tudo contra a vontade de Deus, tudo aquilo que era perfeito, estabelecido por Deus. Então, essa rebelião teve como consequência a manifestação da ira divina. E Deus manda o dilúvio. Deus derrama água, destrói toda a criação e salva uma família para a continuidade do projeto de santidade. Mas, como consequência, todos pereceram por meio do dilúvio. Deus derrama o seu juízo, a destruição da terra e o recomeço a partir de Noé, e os que com ele estavam, sinaliza novamente que a santidade é um projeto idealizado na mente do nosso Deus, na Nova Jerusalém, descrita como cidade santa. E para chegar à cidade santa, é preciso ter santidade, é preciso estar com Deus, é preciso servir a Deus e fazer parte, juntamente com o povo escolhido, sendo santificado diariamente. A Nova Jerusalém é o símbolo da restauração de todas as coisas e a concretização plena e definitiva do projeto divino de santidade. A Nova Jerusalém é o projeto, concretização do projeto divino de santidade. Então, primeiro, vida de santidade, projeto divino para o povo escolhido. Você e eu, sendo povo escolhido, o projeto de santidade está em nós, nós fazemos parte desse projeto. E uma outra coisa, vida de santidade é um imperativo divino aos que foram regenerados em Cristo. Cheguei a pensar que não conseguiria falar hoje à noite, mas Deus é bom. A voz está diferente, mas está saindo. Então, vida de santidade, imperativo divino aos que foram regenerados em Cristo. Meus irmãos, é notável no texto a forma imperativa acerca da vida de santidade. O que é imperativo? É uma ordem dada, é uma ordem que precisa ser cumprida. É notável a forma
acerca da vida de santidade. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos. Versículo 15 e 16. Meus irmãos, essa forma imperativa para ser santo é em todo o procedimento. Não é só na igreja, não é só na família, não é só com amigo. É em todo o procedimento. É no seu serviço secular, é na escola, é com amigos, é na família, é no negócio, é no comércio. Não é para tirar vantagem, não é para ter lucro fora daquilo que é necessário. Não é para querer passar a perna nos outros. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos. Deus exige do seu povo vida de santidade. E exigência é coisa que não se discute. Nós somos servos de Deus, criatura dele, e ele exige, temos que cumprir. O conteúdo do verso 16 é extraído lá de Levítico 11, 44 e 45, quando Deus disse a Israel: eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Não tem para onde fugir, não tem escape. Você não tem para onde ir se você foi regenerado, você foi lavado pelo sangue de Cristo. O que tem que ser feito é buscar essa santificação. Fica evidente que a santidade de vida é uma exigência divina. E convictos disso, nós devemos nos sentir motivados a obedecer a Deus e a sua palavra, buscando dia a dia a santidade pessoal, instruindo a igreja e outras pessoas, nossos irmãos, sobre isso. Em Tessalonicenses, lá 4:1 a 3, Paulo escreve: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Não tem desculpa de dizer a carne é fraca. Pastor, todo mundo peca, todo mundo erra, mas não tem justificação, porque Deus não nos chamou para impureza. Deus chamou-nos para santificação. Deus nos chamou para estar junto dele e ser santo. Na vida cristã, a santificação pessoal não é algo opcional. Vida de santificação, vida de igreja, vida de pessoas crentes em Cristo Jesus, não é opcional ser santo. É ordem. É para ser santo. Aqui não está dizendo, olha, se quiserem, sejam santos. Não, a ordem é clara, sede santos. Meus irmãos, é claro que diante do pecado, pecadores que somos, muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes falhamos e falhamos muitas vezes. Mas quando nos achegamos a Deus e quando falhamos, por sermos santificados, o Espírito Santo nos incomoda. Ele nos fala, nos traz mensagens, nos incomoda, não nos deixa dormir sossegado, não nos deixa ir para casa sossegado se ofendermos ao nosso irmão e não voltarmos a pedir perdão. Não nos deixa sossegados se fazemos algo errado que precisa ser corrigido e deixamos passar para outro dia, porque o Espírito Santo não deixa, porque somos santificados. Exigência divina não é opção. Mais do que isso, é condição para desfrutar a vida com Deus. Ninguém desfruta a vida com Deus vivendo em pecado, não sendo santo, não sendo santificado. Ninguém tem vida com Deus andando e fazendo a sua própria vontade.
Segundo o ensino de Jesus, são bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vez por outra alguém pergunta, pastor, mas então, quem vai ver a Deus? Ninguém é puro de coração, mas nós somos santificados, nós somos limpos diariamente. Todos os dias nós acordamos, levantamos, oramos a Deus, pedimos a Deus a bênção dele para o dia. Nós oramos agradecendo o almoço, agradecendo tudo que fazemos. E Deus tem estado conosco. Então, vida de santificação, vida de santidade, projeto divino para o povo escolhido, vida de santidade, imperativo divino aos que foram regenerados em Cristo, foram chamados. Também, vida de santidade é determinada pela santidade divina. Verso 15 e 16, Pedro escreve, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Algumas pessoas ainda tentam fazer uma comparação aqui, ser santo igual a Deus. Também não é isso. Né? Deus é santo porque a santidade é um atributo divino. Deus é santo, totalmente santo. A santidade de Deus é enfaticamente afirmada no Antigo Testamento, reiterada no Novo Testamento. É como registrou o profeta Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O caráter santo de Deus se reflete em nós. O caráter santo de Deus reflete nos seus filhos, na sua criação, nos regenerados, naqueles a quem Ele chamou, a quem Ele trouxe para junto de si. E muitas pessoas, mesmo religiosas, às vezes ainda tentam se comparar a Deus, e alguns se acham Deus. Alguns têm convicção disso, porque acham que pode tudo, fazem tudo, e nada de mal vai acontecer a ele, porque são deuses. Evidente que a manifestação dos atributos morais de Deus em nós não é na mesma proporção em que se manifesta em Deus. Isso porque nós sofremos a interferência do pecado. Contudo, pela graça de Deus e sob a assistência do Espírito Santo, somos habilitados a desenvolver a santidade pessoal. E desenvolver a santidade pessoal é buscar a Deus todo dia, toda hora, todo momento. Não só nos momentos difíceis. Muitas pessoas só lembram de Deus, e muitas vezes só lembramos de Deus quando a coisa aperta, quando não tem mais saída, quando não tem para onde ir. Aí eu lembro de Deus, porque Deus vai ajudar. Muitas famílias, muitas pessoas vivem uma vida desregada no pecado, fazendo do jeito que querem, e quando sofrem alguma interferência, quando não está do jeito que querem, aí buscam a Deus. Tudo bem quando buscam a Deus, mas muitos buscam culpando a Deus por tudo que aconteceu. Como se Deus fosse culpado por elas viverem do jeito que vivem e não cumprindo a vontade de Deus. Nós somos habilitados, sob a assistência do Espírito Santo, a desenvolver a santidade pessoal. Santificação é uma obra iniciada pelo Espírito Santo na vida do pecador, o que o leva à conversão, e essa obra não cessa, pois é o Espírito que nos assiste dia a dia até chegarmos ao estágio final da glorificação, até estarmos ao lado do nosso Deus, a vida eterna que nos foi dada, estarmos na presença do Senhor eternamente. E santidade, meus irmãos, vida santificada, muitas vezes pessoas também pensam que é muito fácil. Não é fácil viver uma vida santa no mundo que jaz no maligno, no mundo que vive no pecado, em meio às pessoas que só pensam em passar outros para trás, só pensam em ter lucro em tudo que vai fazer, pessoas que jamais fazem favores, aquelas pessoas que você pede favor, primeiro ele pergunta quanto você vai pagar. Pessoas que não fazem nada para ninguém se não for em troca de algo maior.
Então, consideremos o chamado divino registrado em Levítico 27. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. É Deus quem nos santifica. Não sou eu que me santifico. Não sou eu que procuro a Deus para ser santificado. Não sou eu que quero fazer. Não sou eu que quero ir para a igreja. É o Espírito Santo, é o nosso Deus que nos move a fazer o que fazemos. Meus irmãos, acordar cedo para ir trabalhar, muitas vezes as pessoas acordam. E alguns dizem assim, tem que levantar, tem que trabalhar a semana inteira, porque tem pagamento. Mas acordar cedo para ir à igreja domingo, e não é tão cedo. 9 horas da manhã é muito tarde. Muito tarde. Para quem acorda 5h30, 6 horas, né? Mas, pessoas santificadas, pessoas que vivem sob o sangue de Cristo, que foram regenerados, têm prazer nas coisas de Deus, têm prazer na lei de Deus e busca a santificação. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Caminhando para a conclusão, irmãos, porque a voz não vai aguentar, está acabando, eu estou forçando muito já. Então, ser santo é ser verdadeiramente cristão. Meus irmãos, e uma coisa que tem que ser muito clara, todo cristão é santo, ou, se você quiser melhor, santificado. Se a pessoa que fala que vive uma vida de santificação e não é cristão, está errado. E se diz que é cristão, afirma que foi lavado, regenerado pelo sangue de Cristo, e não é santificado, também está errado. O alvo de Deus é que olhemos para Ele e busquemos ser santos como Ele é. Buscar ser santos como Deus é, na devida proporção, sabendo que Deus é santo e nós somos santificados. Pedro, em sua carta, afirma, escrito está, sede santo porque sou santo, devemos nos conformar ao Deus a quem servirmos, assumirmos a lei moral de Deus como regra de vida e seguirmos o modelo de Cristo. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo ele não está colocando a responsabilidade sobre si maior do que ele possa aguentar. Ele só está dizendo o seguinte, se vocês fizerem igual eu sou cristão, eu sou santificado, então façam como eu estou fazendo. O cristão não precisa ter medo de convidar as pessoas a segui-lo. O cristão não precisa ter medo de fazer discípulo. Já ouvi alguém dizer, mas pastor, fazer discípulo dá trabalho, porque eles vão procurar, vão querer aprender, vão te ligar de manhã, vão te ligar domingo à noite, toda hora. Quem dera que tivesse muitos nos ligando, querendo saber. Procurando sobre a Bíblia, perguntando sobre salvação, querendo saber aonde que tem uma igreja que realmente prega a palavra de Deus, onde eu vou, o que eu faço. Sede santo porque eu sou santo. Devemos nos conformar ao Deus a quem servimos, assumir a sua lei moral, e seguirmos o modelo de Cristo. Apenas os que seguem a Cristo são verdadeiramente cristãos. Cristo em tudo agradou a Deus, revelou o caminho da salvação, mas também o caminho da santificação. O caminho da salvação e o caminho da santificação. Precisamos ter noção e saber que somos santificados, que somos povo eleito, nação de Deus. Nós somos a igreja. Você é a igreja que Deus colocou aqui. E colocou aqui não é para ficar só aqui. É para levar a palavra de Deus para as pessoas, onde você passar no seu serviço, as pessoas reconhecerem que você é cristão. Não é porque você é o cristão do não. Não posso porque a minha igreja não aceita. Não faço porque está errado, porque a igreja condena. Não faço porque o pastor vai me corrigir. Não é. É não fazer o que é errado porque você é santo. É não fazer errado porque você foi escolhido. É não fazer errado porque está errado. E o mundo tem muito atrativo. O mundo convida, o mundo chama, e muitos dos nossos jovens, adolescentes e até criança, porque o mundo perverso que vivemos não tem dó de ninguém.
Há tempo atrás, eram os adultos, jovens, adolescentes, e agora atacam as crianças com tudo de mal que pode atacar. Crianças precisam ser cuidadas, porque o mundo está de olho. Precisamos nos santificar diariamente, santificar nossos filhos e colocá-los diariamente na presença do nosso Deus. Vida de santidade com Deus é andar com Deus, é viver com Deus e fazer a sua vontade. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pela capacitação que o Senhor tem dado ao teu povo para viver vida de santidade, para transmitir a tua palavra com poder, transmitir a tua palavra, Pai, com honestidade, mostrando, ó Pai, e demonstrando vida em Cristo, fazendo com que as pessoas reconheçam, Pai, que o Senhor é um Deus salvador, um Deus que deu o seu Filho para nos resgatar, para nos regenerar e nos tornar santos como Tu és, ó Pai. Muito obrigado por tudo que tem nos dado. Obrigado pela Tua igreja reunida em Teu nome nesse dia. Esteja abençoando, ó Pai. Abençoa também ali a igreja de Riacho Fundo 1, onde está tendo a conferência missionária, Pai. Ser com os missionários do nosso Brasil, ser com os missionários que estão fora do Brasil, esteja abençoando, guardando e protegendo, e que de maneira alguma, Pai, possam recuar, mas que continue vivendo e pregando o Teu Evangelho. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.